Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje vamos estar aqui mais uma vez na próxima hora, juntos, para nós entrarmos na presença de Deus. Sabe que esse programa ele tem um objetivo que é muito mais de ser um entretenimento. O objetivo desse programa é trazer para você uma experiência daquilo que são as nossas reuniões nas nossas igrejas, daquilo que é receber instruções de Deus. Por isso que nós nesse programa também encorajamos você a ter uma atitude de honrar a Deus, uma atitude de ouvir a palavra de Deus, muito mais que assistir um programa, ter uma atitude de fazer parte desse momento em que juntos vamos celebrar, juntos vamos adorar, mas também juntos vamos receber instruções e depois vamos receber um toque de Deus na nossa vida. Saiba que todos aqueles que chegam à presença de Deus têm as suas vidas transformadas. E esse é o objetivo desse programa. Juntos nós entrarmos na presença de Deus e recebermos dele um toque na nossa vida. Então, por isso, eu quero encorajar você, tem um número de telefone que passa logo aqui embaixo na tela. Nesse número de telefone você pode entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração. Se você tem alguma dúvida também pode aproveitar e tirar a sua dúvida através de um pastor, pode pedir para falar com o pastor. Então é isso. Agora nós vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Venha fazer parte deste momento de honra e de glórias a Deus. Levanta-te, brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te, brilha, já chegou a sua luz. Levanta-te, brilha, já chegou a sua luz. Oh, a glória do Senhor, a glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. Oh, a glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. Oh, levanta-te, brilha, levanta-te, brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te, brilha, levanta-te, brilha, já chegou a sua luz. Oh, a glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. O amor do Senhor já veio. O amor do Senhor já veio. A paz do Senhor já veio. Oh, a glória do Senhor já veio sobre ti. E a glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. Fala assim comigo: celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai a Jesus, celebrai a Cristo, celebrai a Jesus, celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar, celebrai a Cristo, porque Jesus vive, Jesus vive para sempre, porque Cristo vive, Jesus para todos sempre, Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar.
ressurgiu, já ressurgiu o Salvador. É isso mesmo, nós celebramos, nos alegramos, porque sabemos que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Nós vamos cantar uma outra canção que fala exatamente isso, que se Deus é por nós, se Deus é por você, se Deus está do seu lado, olha, pode ao teu lado pessoas estarem em crise, à tua esquerda pessoas estarem com dificuldades, mas se Deus é por você, você tem o maior de todos ao teu lado e é Ele que vai te dar grandes vitórias. Então por isso, ouça essa canção de fé e anima-te, alegra-te no Senhor, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, não lhes dará Ele tudo? Oh, quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor, a tão grande amor, do seu amor? A quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Quem poderá ser contra se Deus está do teu lado, né? E para nós termos Deus do nosso lado, é fundamental nós fazermos aquilo que Deus diz na sua palavra. A Bíblia diz que sois meus amigos se fizeres aquilo que eu mando, né? Então, quando nós fazemos aquilo que Deus manda na sua palavra, aquilo que Deus instrui na sua palavra, não como alguém mau, não, mas como alguém que quer o melhor para os seus filhos. Quando nós damos ouvidos a Deus, quando nós decidimos fazer aquilo que Deus diz na sua palavra, então nós passamos a ser amigos de Deus, passamos a ter a ajuda de Deus, passamos a ter Deus do nosso lado. Melhor que ter uma pessoa conhecida aí de influência na sociedade, melhor do que ser amigo de alguém no Instagram, no Facebook, melhor é você ser amigo de Deus. E por isso, nós vamos cantar uma outra canção mais calma, e ela fala exatamente de nós nos alegrarmos, nós bendizermos a nossa alma a Deus por aquilo que Ele é. Sabe que um dos princípios de Deus é a gratidão. É nós termos um coração agradecido por tudo aquilo que Ele já fez. Até existe uma oração, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos num determinado momento. E é o que Jesus ensinou para os discípulos. Olha, tenham um coração agradecido pelo pão de cada dia que eu vos tenho dado, que Deus vos tem dado. E sabe, por mais que a situação que você esteja vivendo seja uma situação ruim, eu não sei qual é a tua situação, mas tenha um coração agradecido, não por aquilo que você está vivendo, mas tenha um coração agradecido porque você tem um Deus que vai te ajudar e que te vai fazer vencer. Se você está com doença, é lógico que você não vai agradecer pela doença, mas tenha um coração agradecido porque você tem um Deus e Ele é poderoso para te tirar dessa enfermidade. Se você está debaixo de ataques, lógico que você não vai se alegrar por de repente estar debaixo de ataques ferozes, mas tenha um coração agradecido. Lembre-se, Deus é a minha justiça, Deus é a minha bandeira, Deus é a minha força, Ele vai me ajudar. Vou me agarrar em Deus, vou me agarrar na palavra e Ele vai abrir um caminho. Nós vamos ver hoje uma palavra de fé.
E você vai ver que nessa palavra de fé, se você decidir viver a maneira de Deus, a tua vida vai mudar. Então, nesse momento, abra o teu coração com esta gratidão e lembre-se que Ele, Deus, é fiel e Ele nunca falha na sua palavra. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela sua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. És tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras de toda aflição. Pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz ao Senhor. E por isso, com essa atitude de gratidão, nós vamos orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo por esse dia, te agradeço e te louvo por todos aqueles que estão em direto conosco hoje. E te agradeço também, Pai amado, porque hoje o Senhor vai falar conosco, vai nos dar instruções e vai nos ajudar a vencer durante essa semana com vitórias em nome de Jesus. Desde já, eu liberto a mente dos meus irmãos que estão agora em direto conosco de todo pensamento errado, de todo pensamento negativo e que todos eles sejam guardados pela unção de Deus, que não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, e por isso as suas vidas vão mudar em nome de Jesus. As suas vidas vão mudar para melhor em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então nós agora vamos falar um pouco da palavra de Deus durante esses próximos minutos, mas antes eu só quero aqui encorajar você a estar 100% ligado conosco aqui nesse canal. TV Maná Brasil é um canal que está à disposição, à tua disposição para te ajudar a muito mais que assistir programas para se entreter. O objetivo é nós ajudar você numa caminhada. Todos nós sabemos que Deus é bom e a verdade é que Deus, Ele é bom, é muito bom. E para Ele conseguir nos ajudar, nós vamos precisar fazer as coisas à maneira de Deus, né? Nós vamos falar daqui a pouco de fé. E fé basicamente é isso, não é nós mudarmos Deus, mas é nós mudarmos a nós, para nós estarmos na sintonia de Deus. Nós é que temos que sintonizar a nossa vida à frequência de Deus. Mas antes, eu quero aqui encorajar você. Nós temos programas aqui nesse canal que tem o objetivo de te ajudar a viver a maneira de Deus. E um deles é o Grupo Familiar, que é toda quarta-feira às 20 horas. Temos lá pessoas, amigos, colegas que vão juntos ensinar a palavra de Deus de uma forma muito bacana. Então, por isso, assista esse programa. Isso vai fazer com que você crie raízes nas palavras de Deus, no Evangelho de Deus.
A Bíblia é um manual de instruções e é importante nós aprendermos a viver a maneira da palavra de Deus. E segundo, temos um programa que é o Lutar até Vencer. Esse programa é toda sexta-feira, às 20 horas, também aqui nesse canal. É um programa que vai te ajudar a lutar no mundo do espírito. Há guerras que só se vence lutando. Não é pedir a alguém para lutar por você, não é pedir oração apenas, embora nós estamos aqui à tua disposição para juntos ligar a nossa fé com a tua e para lutar no mundo do espírito por você, mas há guerras que nós é que vamos ter que lutar. E por que vamos ter que lutar? Porque nós vamos precisar mudar a maneira de ser, vamos precisar mudar certos hábitos, vamos precisar acreditar diferente. E às sextas-feiras, nós aprendemos a usar armas espirituais, a usar certos instrumentos que Deus ensina na sua palavra, que se nós fizermos, então a nossa fé vai funcionar. Então, eu encorajo você a participar desse programa, a assistir esse programa. Qualquer um desses programas, são experiências, é uma experiência para você daquilo que acontece fisicamente nas nossas igrejas. Em todas as nossas igrejas, nós temos a reunião de Lutar até Vencer, temos essa reunião de encontro com Deus, temos a reunião de grupo familiar. E o objetivo desses programas é criar em você essa experiência, né, do que é participar de uma dessas reuniões na nossa igreja. Portanto, você que mora perto de uma igreja Maná, eu encorajo você não apenas a assistir no nosso canal, mas também frequentar uma reunião aí próximo da tua casa. Entre em contato conosco, nós temos nesse número de telefone formas de te informar onde nós temos igreja, qual é a igreja mais próxima, grupo familiar, qual grupo familiar mais perto, ou como que você pode participar de um dos nossos grupos familiares, até mesmo no formato online. Então, entre em contato conosco para nós te ajudarmos, te auxiliarmos e ajudarmos você a vencer, certo? Agora eu quero falar um pouco da área financeira e é muito importante nós entendermos por que nós falamos de dinheiro na igreja. Por que nós falamos dessa área, né, da área financeira na igreja. A primeira coisa é para nós sabermos qual é a vontade de Deus. O objetivo de nós estudarmos a Bíblia é para nós aprendermos como Deus pensa. Então, qual é a vontade de Deus para a área financeira? Será que Deus quer que nós sejamos prósperos? Será que Deus quer que você tenha mais recursos financeiros? Será que é da vontade de Deus que você seja promovido no seu trabalho, tenha uma boa casa, tenha um bom carro? Durante muito tempo as pessoas achavam que esse tipo de assunto não era um assunto para a igreja, era um assunto para o mundo. As pessoas na igreja tinham que só falar de amor, de caridade, mas a verdade é que na Bíblia existem muitos versículos que falam da área financeira. Jesus falou muito a respeito do dinheiro. E por isso nós, como igreja, quando falamos de dinheiro, nós estamos a ensinar a vontade de Deus na área financeira. E a Bíblia diz na sua palavra, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ou seja, Deus tem um plano em nos ensinar a respeito da área financeira. É nos ensinar um método que vai fazer toda a diferença, que vai nos tornar independente do mundo, do sistema do mundo, e nos tornar totalmente dependentes do reino de Deus. Nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo onde Deus fala a respeito disso, no capítulo seguinte, o próprio apóstolo Paulo ensinava as pessoas, olha, quem quer semear, quem quer colher mais, precisa semear mais. Então, se nós queremos obter mais resultados na nossa vida na área financeira, nós precisamos absorver mais aquilo que Deus fala nesta área para a nossa vida financeira. Então, a primeira coisa, porque nós falamos de dinheiro na igreja, é isso. É para nós sabermos qual é a vontade de Deus. E a segunda coisa, é para nós sabermos como obter essa vontade de Deus para nós. E como eu posso obter essa vontade na área financeira? É praticando a lei de semear para colher. Em Marcos 4:26, a Bíblia diz, tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Tudo que o agricultor ele quer colher, ele vai precisar primeiro semear. Não existe colheita sem semeadura, né? Não existe colher batata se eu semeei feijão. Não existe colher feijão se eu semeei arroz. Ou seja, tudo aquilo que eu quero colher, eu vou precisar primeiro
semear. E o interessante é que cada semente, ela precisa de um solo específico. Uma semente guardada no armazém, ela vai dar bicho, vai estragar, vai ficar imprestável. Uma semente guardada no pote não vai funcionar, estraga, tem uma validade. Uma semente transformada em artesanal, né? Artesanato, que é brinco, ou pulseira, ou colar, aquilo não dá colheita nenhuma, a não ser elogios, mas não dá colheita nenhuma. Agora, quando nós pegamos uma boa semente, colocamos essa semente na terra, no solo apropriado, então aquela semente vai produzir o fruto que espera-se dela. Por exemplo, há vários tipos de solo. Há solos que são mais secos, há solos que são mais úmidos, há solos que são alagados. E cada semente precisa de um solo específico para produzir o resultado. E na área financeira é a mesma coisa. Quando nós falamos do solo, qual é o solo para eu semear o meu dinheiro? Uns podiam dizer, é o banco. Sim, o banco é um dos solos. Mas só que o banco, ele te cobra, né? Para você ter lá. E muitas vezes a semente que você coloca lá, ao final de um tempo, ela já não está valendo mais nada. Pelo contrário, você já está devendo. Ao invés de trazer retorno, ainda vai te trazer prejuízo. Outras pessoas podem dizer, um bom solo é numa casa, é num carro. Olha, tudo isso são coisas válidas e pronto, você pode investir o teu dinheiro nisso e pode semear nisso. Mas, na verdade, você não está semeando, você está pagando algo. Você está pagando por um serviço, está pagando por um bem, está pagando para usufruir ali daquele benefício. Quando nós falamos de semear na área financeira, nós falamos de um solo que é a igreja. Quando você semeia na igreja, você está semeando num solo que é o solo de Deus. Por que é o solo de Deus? Porque na igreja nós falamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós falamos a palavra de Deus, falamos da salvação, da vida eterna. Uma pessoa, quando ela gosta muito de pão, ela não mede esforços para comer um bom pão. Às vezes até tem uma padaria ao lado de casa, mas vai a outra, no outro bairro, ou lá no outro quarteirão, porque o pão da outra padaria é melhor. Então a pessoa se esforça para comer o melhor pão. E a mesma coisa em relação ao Evangelho. Se uma pessoa se esforça tanto para comer um pão, quando nós falamos da vida eterna, é algo muito mais precioso. Se a pessoa se esforça para comprar uma boa casa, ainda melhor é construir a moradia celestial, ou seja, a eternidade. Então, por isso, quando nós falamos de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do tesouro, que é a igreja, nós estamos falando de semente num solo específico. Quando eu semeio na igreja, eu estou proporcionando que a igreja continue a pregar o evangelho, que mais pessoas sejam salvas, que mais vidas sejam transformadas. Por isso, o apóstolo até ensina num dos livros que dinheiro é espiritual, porque nós gastamos dinheiro com aquilo que nós amamos. E quando nós amamos o evangelho, nós não vamos ter nenhum tipo de reticências, vamos dizer assim, em gastar o máximo do dinheiro que nós temos para que o evangelho continue a ser pregado e que ele vá mais longe. Durante muito tempo, a igreja, ela, de certa forma, ficou amarrada a paradigmas, a ideias, a conceitos, porque a igreja sofreu muita guerra, principalmente quando começou a falar de dinheiro. Sofreu muita guerra. E nós temos que entender que nós estamos numa guerra até hoje. Uma guerra entre Deus e o diabo. Uma guerra entre a igreja e o mundo. São forças que são opostas. Deus se utiliza da igreja para implantar a vontade dele aqui na terra. Não é implantar uma religião, é implantar os preceitos de Deus, a bondade, a fidelidade, a honestidade, o servir a um Deus, o confiar em um Deus. O mundo, ele, influenciado por Lúcifer, pelo diabo, que é o príncipe deste século, é o que a Bíblia diz, é o governador, é quem está no comando, no domínio da terra neste momento, ele se utiliza do mundo para atacar a igreja, para ofender a igreja, para dizer que tudo aquilo que a igreja faz é mal, é errado, é retrógrada, é fraco. E por isso o diabo tem grande força no mundo, com o entretenimento, com as universidades, com todo tipo de influência
científica e sempre tentando dizer que a igreja é mentirosa e que Deus é uma mentira, é uma ideia de homens. E a verdade é que essa guerra sempre vai existir. Sempre vai existir. E durante muito tempo, a igreja ficou refém. Mas a verdade é que nós, como igreja, estamos reagindo, né? O fato de nós estarmos aqui pregando o evangelho para você que está assistindo esse programa, mostra que a igreja não está calada, a igreja está reagindo. Nós somos o porta-voz de Deus aqui na terra para falar do reino de Deus e para falar das coisas de Deus. Então, por isso, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é muito mais que ficar na defesa, mas o nosso objetivo é atacar. E quando nós falamos de dinheiro, o nosso dinheiro é uma arma de ataque. Quanto mais nós semeamos, mais força nós damos para a igreja continuar a pregar o evangelho. Se você ama Deus, se você ama o evangelho, você deveria fazer com que cada vez mais o evangelho fosse pregado. Quando nós amamos algo, nós não temos problema nenhum em investir naquele algo. Então, por isso, quando nós falamos do evangelho, é a mesma coisa. A igreja, ela, por mais amarrada, ou por mais que falem mal da igreja, por mais que as pessoas critiquem a igreja é a boca de Deus, é o evangelho. A igreja é ela que faz com que a vontade de Deus se cumpra cada vez mais aqui na terra. E é por isso que nós hoje estamos falando dessa forma. A Bíblia fala em Efésios 6,10 que não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades. E quando nós falamos de dinheiro, nós estamos falando de uma guerra espiritual. Estamos falando de guerra espiritual. Dinheiro é espiritual. E por isso, ao nós falarmos de dinheiro aqui nesse programa, volto a dizer, não é para você pagar algo. Não. O objetivo é nós entendermos a guerra. E através do nosso dinheiro, nós vamos dar mais forças a Deus para que Ele, através da igreja, através de mais missionários, através de mais canais como esse, nós continuamos a pregar o evangelho para que mais pessoas sejam libertas. Então, aqui fica o meu convite. Você que ama a Deus, você que está assistindo esse programa e ama o evangelho, eu te encorajo, decida semear mais, decida esticar a tua fé, decida ser parceiro de Deus. Sabe, da mesma forma também, eu encorajo você que de repente tem sido atacado, tem sido perseguido, até mesmo em áreas da sua vida, nós estamos falando de finanças. E às vezes você se propôs a semear, você se propôs a fazer algo bom para alguém e parece que as coisas começaram a dar errado. Parece que o dinheiro começou a ficar apertado. Como é que é possível? Agora que eu comecei, agora que eu tive esse bom espírito de semear, de ajudar, parece que as coisas estão ficando piores. Saiba que isso é uma arma de ataque do inimigo, que quer trazer perturbação, amarra, para fazer com que você pare. Mas não pare, não pare. Não olhe para a circunstância, para a situação atual. Olha para a palavra de Deus. Decida semear mais, decida esticar mais a tua fé. E você vai ver que essa opressão vai cair por terra, porque Deus é maior. Certo? Então, por isso, nós vamos aqui agora ouvir uma canção, mas vai passar aqui embaixo na tela os dados bancários. Você pode enviar a sua oferta, pode enviar os seus dízimos, pode decidir hoje fazer esse contra-ataque ao diabo, semeando mais para colher mais. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas que hoje decidiram semear, decidiram fazer guerra ao sistema do mundo, decidiram ser parceiros de Deus. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui hoje, ouvindo a Tua palavra, e eu declaro sobre a vida dessas pessoas o pacto de Deus, que quebra todo o jugo da dívida, dos problemas, das adversidades financeiras e traz a abundância em nome de Jesus. Amém e amém. Então, você que hoje decidiu semear, faça isso, enquanto nós cantamos uma canção que vai ainda ajudar mais a tua fé. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou
ensinou para eu vencer. Se quiser colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser colher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu quer receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. É isso mesmo, foi o que Jesus ensinou para você vencer. Decida praticar, decida fazer a maneira de Deus, certo? E agora nós vamos falar um pouco de fé. Conforme eu disse, o programa de domingo, essa reunião é uma reunião de fé. E nós estamos usando como base esse livro, que é o livro A Fé que Vence o Mundo. Nós já falamos há várias semanas a respeito deste tema. Hoje nós vamos encerrar esse livro falando a respeito de viver pela fé. Viver pela fé. Nós, desde o princípio dessa série de lições, falamos o que é fé, falamos o segredo da fé, explicamos, por exemplo, que Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai. Nós até podemos ler, né? Porque assim fica registrado na tua memória esses versículos que são base para nós colocarmos em prática a palavra de Deus. E aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer? Aqui está a base, aqui está o princípio do entendimento. Nós entendemos que Jesus ele conquistou lá na cruz do Calvário todas as bênçãos que estão disponíveis para nós hoje. A Bíblia é um livro de mais de 20 mil promessas. É um livro que tem promessas para a família, tem promessas para os teus filhos, tem promessa para o teu futuro, tem promessa para a próxima geração, tem promessa para a tua saúde, para as tuas finanças, para a tua alma. Ou seja, é um livro recheado de promessas. E todas estas bênçãos foram conquistadas lá na cruz do Calvário. Quando Jesus, ele é enviado por Deus, veio resgatar a humanidade. O homem estava perdido porque se afastou de Deus, deixou-se ser enganado pelo diabo e por causa disso ficou afastado de Deus. E Jesus foi o plano de resgate. A Bíblia fala que Deus redimiu o homem do pecado. Com o sangue de Jesus nós fomos redimidos de toda a maldição, de todo pecado, de todo mal e voltamos a ter acesso à presença de Deus. Então, Jesus, a Bíblia até fala que é o caminho, né, que nos leva de volta ao Pai. Então, em Jesus, nós temos acesso a uma infinidade de bênçãos. Uma infinidade de bênçãos. Onde que estão essas bênçãos? Nos lugares celestiais. Estão lá no planeta de Deus, vamos dizer assim. E para eu chegar lá, onde Deus está, onde estão as bênçãos, para eu ter acesso a tudo isso, é através da fé. A fé, nós falamos na semana passada, nas anteriores, é como um braço que vai no mundo do Espírito buscar tudo aquilo que Deus prometeu. Quando nós vemos aquelas imagens, né, de grandes armazéns, nós vemos que por vezes há pallets que estão lá no alto, né, das pilhas, e vai lá uma empilhadeira, e como se fosse um braço que vai lá e busca aquele pallet e traz para baixo. E é a mesma coisa, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de um braço espiritual que vai lá no mundo do espírito buscar aquilo que Deus prometeu e traz para o mundo físico. É uma pessoa que está doente e quando ela exerce fé, ela vai lá no mundo do espírito, busca a cura e traz a cura. É uma pessoa que está debaixo de pressão familiar, de divórcio,
filhos metidos no vício, desobediências, parece que tudo dá errado e a pessoa, através da fé, vai lá no mundo do Espírito e busca paz, busca alegria, busca domínio próprio e traz para o mundo físico e a vida daquela pessoa melhora. Então, isso é a fé que traz. A fé é um braço, é uma força que afasta as trevas e que traz a proteção de Deus. Nós vimos que a fé, ela é uma força e por isso ela precisa ser abastecida. Como que a fé vem? A fé vem por nós ouvirmos a palavra de Deus, por nós enchermos o coração com essas verdades. A fé que vence o mundo é a fé do tipo de Deus. É encher o nosso coração com essas verdades, dia a dia. Pegar em versículos bíblicos, em promessas de Deus e colocar essas promessas no coração. Nós fazemos isso, uma das formas é tendo comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus todos os dias, e inclusive nós temos um programa aqui no nosso canal que se chama PDC, Preparação Diária de um Cristão. Esse programa tem o objetivo de ensinar você a ter comunhão com Deus. Na primeira parte, normalmente pega em versículos bíblicos e através desses versículos bíblicos vai enchendo o coração com a palavra de Deus. E segundo, depois que encheu o coração com a palavra de Deus, é declarar, orar, louvar a Deus, confessar os alvos para que eles se tornem realidade. Então, esse processo de encher o coração de fé é fundamental, porque se fé é uma força, essa força precisa ser abastecida. É como um telefone. Você pega um telefone, você usou o telefone, passado algum tempo, já vai estar lá 80%, 70%, depende da bateria. A pessoa usa um pouquinho e a bateria já foi para 30%, 20%. Então, a pessoa, para voltar a utilizar o telefone, ela vai precisar recarregar. Então, como que nós carregamos a fé? Carregamos a fé ouvindo a palavra de Deus. E como que a fé liberta? Como que a fé sai? Nós falamos aqui que é um braço, que vai lá no mundo do Espírito buscar o que Deus prometeu. Mas como que isso acontece? Como que ela vai lá? Ela vai por eu falar e agir, de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz uma história que está lá em Josué, no capítulo 1, nós até podemos abrir as Bíblias. Josué é um dos primeiros livros da Bíblia, faz parte ali dos 5 primeiros livros da Bíblia. Josué, capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz assim, olha, foi uma exortação, foi um ensinamento de Deus para Josué. Josué, ele foi o substituto de Moisés. Moisés foi o líder do povo, foi quem tirou o povo lá do Egito, da escravidão, e levou o povo em direção à terra prometida. Moisés morreu e Josué assumiu o lugar de Moisés. E o conselho que Deus deu para o Josué foi o seguinte, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, não se aparte da tua boca, falar. Antes, medita nele dia e noite, ou seja, encha o teu coração de fé, meditar, gastar tempo a colocar a palavra de Deus para dentro do coração. Meditar, pensar, ler certos versículos e imaginar, gastar tempo em pensar nesses versículos. Quando isso acontece, olha lá o que vai produzir. Ó. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, agir. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 22, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes, cumpridores da lei de Deus. E é o que Josué está dizendo aqui. Olha, primeiro, medita na palavra. Segundo, para ter o cuidado de falar. E depois, fazer conforme tudo que lá está escrito. Porque então, se eu faço isso, voltando a dizer, medito na palavra, falo mesmo que Deus fala, ajo de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra, o que vai acontecer? Então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, se eu quero ter sucesso, se eu quero que a minha vida mude, se eu quero que as coisas melhorem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso que nós aprendemos aqui. Primeira coisa, meditar, encher o coração com a palavra. Segundo, falar o mesmo que Deus fala. E terceiro, agir de acordo com a palavra de Deus. Certo? Quando nós fazemos isso, nós entramos no mundo do Espírito como um braço e trazemos do mundo do Espírito tudo aquilo que Deus prometeu. Uma pessoa está doente. O que ela tem que fazer?
recebeu um relatório médico, está doente? Recebeu uma carta da escola, ou recebeu uma chamada da escola, teu filho está assim, está assado. Olha, então o que eu vou fazer? Primeiro, qual é a vontade de Deus? O que Deus diz que eu tenho que fazer? Por exemplo, uma das coisas que a Bíblia fala em relação a filhos é que ele tem que ser corrigido, que ele tem que ser ensinado. A Bíblia fala, ensine a criança no caminho que ela deve andar, para que quando crescer não se desvie. Não é só culpa da escola. Às vezes a pessoa fala, meu filho é desobediente, meu filho é um mal criado. Pois, se ele é mal criado é porque ele não foi bem criado. Então, o primeiro passo, ele vai precisar receber uma melhor educação, vai precisar ser melhor acompanhado, vai ser necessário gastar tempo. Mas nós sabemos que hoje o tempo é difícil, as pessoas trabalham. Ou seja, tudo isso são coisas que levam a termos maus resultados na vida. Agora, se nós olharmos para a palavra, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós entendendo que há circunstâncias adversas que por vezes não nos permitem a fazer muita coisa, mas se nós nos esforçarmos, que é o que a Bíblia diz aqui, né? Até no versículo 7 de Josué, Deus disse assim, olha, tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés. Ou seja, se nós nos esforçarmos, se nós tivermos um bom ânimo, uma boa atitude em fazer aquilo que Deus diz, você vai ver que a tua vida vai mudar. Então, quando nós falamos de fé, fé não é rezar, fé não é orar, fé não é ter superstições, andar com alguma coisa na carteira para dar sorte, ou colocar alguma coisa debaixo do pé, ou usar sempre uma roupa de tal cor. Não, fé não é isso. Fé é um conjunto de procedimentos, de princípios, de preceitos que está na palavra de Deus, que se eu colocar em prática, a minha vida vai mudar. Para isso acontecer, eu vou precisar ouvir repetidas vezes, até que isso se transforme em energia, né? No programa passado eu falava isso. Quando nós falamos das hidrelétricas, a hidrelétrica tem lá normalmente uma grande represa, e essa represa, a água desce pelos tubos, passam pelas turbinas e produzem a energia. Com a força da água, aquelas turbinas se mexem e transformam em energia. A mesma coisa é em relação à palavra de Deus. Quando ela entra no nosso coração, ela vai produzir uma força que vai nos levar a ter uma atitude diferente e por causa disso nós vamos entrar no reino de Deus e buscar tudo aquilo que Deus já prometeu para nós. Certo? E por último, nós na semana passada também falamos da importância de ter uma imagem certa, que é um outro segredo fundamental. Imaginar, gastar tempo a pensar como Deus me vê. Quais são os planos de Deus? Qual é a vontade de Deus? Quais são os segredos de Deus para a minha vida? Ou seja, parar para pensar. Nós falamos que, por exemplo, a história do Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa. E a promessa do Abraão foi, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas tinha um problema, o Abraão já estava velho e a mulher do Abraão era estéril, ou seja, ela não podia ter filho. Além de estar mais velha, não podia ter filho. Então, como é que Deus ia fazer do Abraão e da Sara uma grande nação? O que Deus teve que fazer? Teve que ajudar Abraão. Deus, primeiro, mudou a imagem que Abraão tinha dele mesmo, de se ver velho, com uma mulher velha e estéril. Deus levou ele para fora, mostrou as estrelas dos céus e falou para ele, Abraão, tenta contar as estrelas do céu. Abraão começou a contar, perdeu a conta, disse para Deus, é impossível, eu não consigo contar, são muitas. E Deus disse, exatamente assim será a tua descendência. E naquele momento, aquela imagem ficou cravada no coração do Abraão. Ele se via como pai de uma grande nação. E Deus, para ajudar Abraão e Sara, trocou os nomes. Abraão com um A não quer dizer nada, mas não sei o que quer dizer, mas com 2 As quer dizer pai de uma grande nação. E a Sara, quando alterou o nome, passou a se chamar mãe de uma grande nação. Ou seja, aquele casal agora viviam falando um para o outro. Pai de uma grande nação, mãe de uma grande nação, vem aqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Ou seja, eles começaram a falar porque tinham uma imagem certa no coração. E assim também nós falamos isso na semana passada, que se nós falarmos da mesma forma como Deus fala, se nós imaginarmos da mesma forma como Deus nos vê, os nossos resultados serão maiores. E isso é andar pela fé.
é um estilo de vida. É acreditar no que Deus diz. Andar pela fé é receber aquilo que Deus diz na sua palavra, conforme nós lemos em Efésios 1:3. É ter o coração cheio da palavra. Em Romanos diz, né, que a palavra esteja junto de ti, na tua boca e no teu coração. Viver pela fé é falar o mesmo que Deus fala. O que Deus fala a meu respeito? O que Deus fala dos meus filhos? O que Deus fala do meu casamento? O que Deus fala do meu futuro, da minha descendência? É falar o mesmo que Deus fala, é agir de acordo com aquilo que Deus fala na sua palavra, tendo imagens certas, pintar as imagens certas no coração. E por último, é olhar para Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso uma vez, de falar, de pintar a imagem, e pensamos, pronto, já está, já não preciso fazer mais nada. Mas não, é fundamental olhar para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus, mesmo nos dias maus. O processo da fé, o viver pela fé, é como um casamento. Nem sempre nós vivemos a lua de mel, nem sempre nós vivemos os melhores dias. Há dias no casamento em que parece que tudo vai por água abaixo. Mas a verdade é que o casal, porque eles estão firmes na aliança que eles decidiram um para com o outro, diante das testemunhas e diante de Deus, eles decidem não é separar, mas eles decidem superar. Vamos superar essa situação, vamos passar por cima disso. Isso vai nos deixar mais fortes, isso vai nos deixar mais unidos. E quando nós falamos de olhar para Jesus é mesmo no dia em que parece que a fé não está funcionando, em que parece que nós fizemos isso, mas, olha, eu estou fazendo conforme o bispo diz, mas ficou pior. Então você olha para Jesus. A Bíblia diz em Coríntios que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Ou seja, muitas vezes o que os nossos olhos veem é a tragédia. Vai dar tudo errado. É mais um diagnóstico médico, é mais uma dor, é mais um problema com o filho, é mais um problema num casamento, é o dinheiro que não dá. Tira os olhos disso, coloca os olhos em Jesus. Enche o teu coração com a palavra, volta a fazer o processo. Encha o coração com a palavra. Tenha o teu coração cheio com essas verdades. E depois, liberta a tua fé, falando e agindo. Fala. Fala o mesmo que Deus fala de você. Imagina a tua vida como Deus te vê. Pinte as imagens corretas no teu coração. E continue a olhar para Jesus. E você vai ver que esse processo, bem feito, todos os dias, vai te levar a sair do lugar onde você está hoje e a entrar numa zona, numa região em que tem grandes bênçãos. O mundo do Espírito é real. E nós trazemos o mundo do Espírito, as bênçãos que estão no mundo do Espírito, para o mundo físico, andando pela fé. Certo? Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. E eu tenho certeza, você que ouviu esta série de lições, vai fazer com que o teu coração fique mais forte. Nós temos esse livro disponível na nossa livraria, na nossa igreja, mas também está disponível através aqui desse número de telefone. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos arranjar uma forma de te enviar, seja no formato físico, assim em papel, ou então no formato digital para você poder abrir no teu telefone ou no seu tablet, para você ter acesso a essa informação. Certo? Nós vamos agora cantar uma canção e depois nós vamos orar por todos os pedidos de oração. Você que entrou em contato conosco hoje, você que enviou seu pedido de oração, nós temos acompanhado várias pessoas que têm pedido ajuda e que nós temos conseguido ajudar. Vários já entraram em contato para dar testemunho, para dizer que depois da oração, depois que foi acompanhado, depois que falou com o pastor, a vida melhorou, as coisas melhoraram. Alguns já estão a ser acompanhados nas nossas igrejas. Então continue a entrar em contato conosco, continue a fazer desse momento o teu momento de encontro com Deus. Nós vamos cantar uma canção em que nós vamos dizer Espírito. Espírito de Deus é a terceira pessoa de Deus. É Ele que convence, é Ele que toca na tua vida. E logo de seguida, nós vamos orar. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito
de Deus, é unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. É isso mesmo, nós estamos cantando Espírito, aquele que está aqui hoje para te ajudar. E por isso nós vamos orar, nós vamos fazer agora a nossa oração a Deus. Vamos invocar o poder de Deus que quebra toda essa doença, todo esse problema que você está passando. Então, por isso, une agora a tua fé à minha. Vamos juntos orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que hoje entraram em contato conosco, que ligaram. E eu declaro no nome de Jesus que toda a enfermidade seca pela raiz, que todo problema desapareça. Eu falo agora no nome de Jesus que esses problemas familiares se resolvam. Vícios parem agora no nome de Jesus. Situação familiar seja resolvida em nome de Jesus. Eu declaro problemas financeiros desapareçam. E eu falo a unção de Deus, o poder de Deus, que quebra todo o jugo do diabo na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. É isso mesmo, eu tenho certeza você que hoje esteve em contato conosco, fez o teu pedido de oração, Deus ouviu, Deus respondeu e por isso a tua vida vai mudar para melhor. Por isso, fique firme, continue participando da nossa programação, assistindo os programas, mas se você ainda precisa de ajuda, entre em contato conosco através desse número de telefone, para que nós possamos, através de um pastor, te ajudar, te acompanhar, e você vai ver que tudo vai mudar para melhor. E agora, por último, eu quero fazer uma oração, que é a oração de salvação, para todos vocês que estão assistindo esse programa e que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Saiba que o teu amanhã pode ser melhor, porque nós temos Jesus que vive nas nossas vidas, o nosso amanhã pode ser melhor. Tem uma canção que diz assim, que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por cada um de nós. E por causa disso, hoje, nós temos acesso à nossa salvação. Nós vamos ouvir essa canção e logo depois nós vamos fazer essa oração. E eu tenho certeza que a tua vida, a partir de hoje, vai mudar por completo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar
temor não há mais, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Muito bem, nosso Deus está vivo. Então, por isso, faça essa oração comigo. Fala assim: obrigado, Jesus, porque hoje eu tenho acesso à salvação. Te peço perdão pelos meus pecados e pela fé eu te recebo como meu Senhor, Salvador. Faço de ti o único caminho que me dá a salvação. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, essa oração que você fez é uma oração curta, mas poderosíssima. Ela vai mudar a tua vida. Quero deixar aqui um conselho para você que fez essa oração. Leia a Bíblia, é o manual do fabricante. E segundo, assista os nossos programas, entre em contato conosco para nós te acompanharmos e eu tenho certeza que tudo vai mudar para melhor. Eu encerro aqui esse programa mais uma vez e no próximo domingo estamos aqui juntos. Deus os abençoe e um grande abraço. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Que morreu por